A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica tratando sobre fé. Fé para crer que milagres acontecem. Então, esse é o objetivo da dinâmica, né? Explorar o conceito de fé e a crença nessa operação de milagres nos dias atuais, usando uma analogia bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Um copo transparente com um pouco de água, tá aqui, ó, certo? E você vai precisar também de iodo. Iodo, tá? Para poder fazer essa dinâmica, e também um pouco de cloro, né? Aqui a gente chama também, não sei se na sua região também chama, água sanitária, né? Pode ser, tá bom? Então você vai precisar dessas coisas. Então você vai começar a dinâmica, lógico, explicando o propósito da dinâmica, que é explorar a fé, né? Mostrar a crença de que os milagres, eles ainda acontecem nos dias atuais, mesmo quando as situações parecem impossíveis. Por que é importante destacarmos isso? Porque hoje nós temos uma infinidade de igrejas que estão ensinando que milagres ficou apenas para o dia dos apóstolos, que hoje não acontecem mais milagres. Então é muito importante você deixar claro para os seus alunos que os milagres, eles não ficaram apenas nos dias dos apóstolos. O apóstolo Pedro, ele diz lá em Atos dos Apóstolos, quando aconteceu algo extraordinário, ele diz: essas coisas são para os vossos pais, os vossos filhos, aqueles que estão longe e todos quanto Deus nos chamar. Então, a gente percebe que as coisas que aconteceram naquela época dos apóstolos, elas estão disponíveis para nós também nos dias de hoje. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, mencione essa analogia que vai ser utilizada, né, associada à água com iodo e a situação aparentemente sem solução, que é justamente o que você vai fazer, né? Adicionando a água com iodo, né? E depois a questão de adicionar o cloro também, tá? Então, a água com iodo, ela vai representar o quê? Vai representar situações que muitas vezes, aparentemente, humanamente falando, não tem solução. Muitas vezes enfermidade, uma morte, uma dificuldade que aparentemente não tem solução. Humanamente falando, não tem. E aí o cloro vai representar o quê? Eu coloquei aqui numa seringa para facilitar mais para a gente. O cloro vai representar o quê? O cloro vai representar a intervenção divina, salvando, libertando, curando, ressuscitando mortos, enfim, fazendo milagres, que os milagres ainda acontecem. Então, como é que você vai fazer essa analogia para comparar a fé dos dias atuais para atuar e ter milagres ainda acontecendo? Bom, primeiro você vai mostrar o copo, né, com a água para os seus alunos e explicar que esse copo ele vai representar a vida do ser humano sem o problema do pecado, né, sem doença, sem situações impossíveis de resolver, uma vida tranquila, numa boa. Isso aqui representa o ser humano nessa situação. E aí o que é que você vai fazer? Eu coloquei aqui numa pequena seringa, tá? Para facilitar. Aí você vai adicionar no copo um pouco do cloro. Tá, gente? Olha aí, ó. Saiu de uma vez só. Mas ó, veja a água como ficou agora com o cloro. Tá? Veja que mudou de cor. Tá? Então é isso que você vai mostrar para os seus alunos. Você vai explicar que ele representa a vida do ser humano depois do pecado, quando o pecado entra no mundo. E também na vida do ser humano, né? A partir do momento que o pecado entra no mundo e na vida do ser humano, vem as doenças, vem a morte, vem os problemas dos mais variados que o ser humano não tem condições de resolver. Humanamente falando, lógico, né? E aí você vai perguntar aos seus alunos: é possível que esta água volte a ficar clara novamente? Então você vai incentivar uma discussão sobre a fé, a esperança e a possibilidade de ocorrer um milagre diante de situações completamente desfavoráveis. Tá? Trave essa discussão sobre a fé em cima
desta pergunta que você fez, se é possível esta água voltar a ficar clara novamente. Depois de uma boa discussão, uma longa discussão, você vai apresentar o cloro, certo? Como uma representação da fé, da intervenção divina, e vai adicionar o cloro na água. Vou tentar fazer isso aqui devagar, ó. Olha aí, voltou a ficar claro novamente. Tá vendo? Então, à medida que você for colocando o cloro, você vai pedindo para os seus alunos ir observando. Né? Os alunos devem observar a mudança que vai ocorrendo. Destaque como a água, que antes parecia irreversível, escura, ela vai começar a clarear. Vai começar a clarear e vai ficar dessa cor. E aí você pode conduzir agora uma discussão sobre a transformação da água e a sua comparação com a fé na ocorrência de milagres. Tá? Explore questões como o que significa essa dinâmica para você, o que ela lhe ensina sobre a importância da fé, como a intervenção divina pode transformar situações de doenças, não é? Situações que aparentemente são impossíveis de resolver, humanamente falando não tem como resolver, como para você, o que você aprende diante de uma dinâmica como essa. Então, encerre a dinâmica reforçando principalmente a ideia de que a palavra de Deus, ela nos assegura que mesmo nos dias atuais, ele continua realizando maravilhas, salvando, libertando, curando e até ressuscitando mortos. A nossa fé é o que nos conecta com essa promessa divina. É para ilustrar esse conceito que nós estamos explorando este simples copo com água, com iodo e depois com cloro ou água sanitária. Tá? Então, se você fosse agora, né, pare para imaginar com os seus alunos. Gente, imagine um copo transparente cheio de água, que é o que eles estão vendo, né, não somente imaginando, mas essa água poderia representar os nossos desafios, as nossas dificuldades, né? A água com cloro. E depois, né, de colocado a água sanitária, ali está mostrando agora o milagre acontecendo. Nós vemos a água que antes era escura mudando de cor, refletindo que Deus pode intervir em coisas que humanamente parecem impossível. Mas como ele faz isso? Através da nossa fé. A nossa fé nos permite ver milagres acontecendo. E a nossa fé nos leva a entender que as coisas que humanamente são impossíveis ao homem, para Deus é possível. Os milagres, eles acontecem justamente na área do impossível. O cloro, conforme nós mostramos, né, ele pode ser imaginado, como eu disse, na fé, na ação de Deus, na nossa confiança na soberania de Deus. Então, à medida que o cloro foi adicionado dentro da água com iodo, a água começou a clarear, a escuridão começou a dissipar e a transformação começou a acontecer. E isso é um reflexo da intervenção divina nas nossas vidas. Quando nós exercemos a nossa fé, Deus é capaz de operar milagres que vão além da compreensão humana. Ele pode tornar o impossível impossível e clarear a água turva de nossas vidas e fazê-la com que ela fique completamente límpida, clara. Então use isso para aplicar na sala de aula e explicar que os milagres ainda hoje acontecem mediante a nossa fé. Assim como nós testemunhamos a água retornando à sua cor original, nós podemos acreditar que Deus está trabalhando em nossas vidas, trazendo luz onde há escuridão, cura onde há dor, ressuscitando onde há um desespero. Que essa simples demonstração ela sirva como um lembrete poderoso de que, com fé, os milagres acontecem. Que possamos confiar nas promessas de Deus, de que Ele é o Deus que realiza maravilhas, mesmo nos dias atuais. Que a fé que temos no Senhor, ela fortaleça cada dia mais
a nossa vida e que possamos testemunhar os milagres que ainda hoje acontecem e podem ser realizados em nossas vidas para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.